Pois nele foram criadas todas as coisas que nos céus e na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1 e versículo 16. Os anjos foram criados por Deus. No vídeo de hoje, este é o nosso tema central. Então fica comigo até o final desse vídeo, pois esse vídeo está extremamente profundo. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não é inscrito, venha para este canal, venha fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário aqui embaixo. No vídeo de hoje vamos falar sobre os anjos, quem foram os anjos, como eles foram criados, qual é a quantia que existe de anjos. Você acredita em anjos? Nós podemos ver que os anjos existem sim, e a Bíblia Sagrada nos prova em várias partes, em várias ocasiões da história da Bíblia Sagrada. Ela vai nos demonstrar a aparência de anjos, a aparição de anjos. Eles apareceram a várias pessoas. Nós podemos ver que os anjos apareceram para Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Nós podemos entender que os anjos foram até a casa de Ló para tirar Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra. Podemos ver que os anjos visitaram Abraão e Sara para anunciar o nascimento de Isaque. Podemos ver também várias outras ocasiões. Podemos ver quando o anjo foi visitar a mãe de Sansão para dizer que ele seria o salvador de Israel, o libertador de Israel. Nós podemos ver que existem várias outras passagens, quando o anjo apareceu para Zacarias, então, para anunciar o nascimento de João Batista. João Batista, então, não acreditou, duvidou do anjo, e o anjo fez com que ele ficasse mudo durante toda a gravidez da sua esposa. Então, podemos entender que os anjos foram criados por Deus. Nós podemos entender que os anjos são a criação de Deus, são seres celestiais. O que são anjos? Anjos significam ser mensageiros de Deus. Eles são ministradores. Então nós podemos entender que eles cooperam e para trazer mensagem às pessoas. Nós podemos ver também na palavra de Deus o anjo ao qual veio trazer a resposta para Daniel. O anjo, ele não poderia atravessar as regiões celestiais por causa que houve uma grande guerra, uma grande batalha. Então ele voltou para pedir ajuda para o anjo Miguel. Então os dois lutaram, guerrearam, então entregaram a mensagem para Daniel. Então nós podemos ver que existem várias passagens anunciando da existência de anjos. Mas nós entendemos que os anjos foram criados, sim, foram criações de Deus, né? Mas eles não podem e não devem ser cultuados. Nós podemos entender que por que os anjos eles não são vistos? Por que nós não vimos os anjos? Nós entendemos através da palavra de Deus, da compreensão da sua palavra, que os anjos eles não podem ser vistos porque o ser humano ele tem a tendência de cultuar as coisas. O ser humano tem a tendência de fazer com que a criatura seja adorada e não o Criador. E nós podemos entender que isso desagrada ao Senhor, então para evitar esses problemas acredito e acreditamos que eles não aparecem por esse motivo. Mas nós entendemos que a atuação dos anjos no meio da igreja, ela é essencial para trazer mensagem, para avisar a igreja, avisar o povo de Deus. Então eles são ministradores, mensageiros da parte de Deus, então eles foram criados para serviço de Deus. Eles foram criados para adorar a Deus. É claro que nós entendemos e compreendemos através da palavra de Deus que existem classes de anjos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, cada um na sua função,
cada um na sua hierarquia. Nós podemos entender que existem principados, potestades, existem anjos de Deus, que são os ministradores de Deus, anjos que trazem a boa mensagem de Deus, que são enviados por Ele, anjos que são enviados para livrar as pessoas, livrar o povo de Deus, e existem também os anjos de luz, que são os anjos enganadores, que vêm para enganar as pessoas. Eles se fingem que são anjos de Deus, mas são anjos de luz. Nós podemos entender e compreender através da palavra de Deus que houve uma rebelião nos céus, ao qual o inimigo ele quis ser maior do que Deus. E nós podemos entender que houve uma rebelião no céu e então muitos anjos foram caídos juntos com o diabo. Então esses anjos eles foram amaldiçoados por Deus por causa da rebelião que houve contra Deus. Eles queriam adoração para si. Eles queriam adoração para eles, porque o maior objetivo do inimigo é ter a adoração. Ele precisa ser adorado e quer e deseja ser adorado pelo ser humano. Então, eles foram expulsos do céu. E quando eles caíram na terra, veio 1/3 dos anjos junto com ele. Então, nós podemos entender que existem, então, os anjos de Deus e os anjos de luz, que são os anjos caídos, anjos e demônios. Então, existem essas classes e nós podemos entender que foi por causa do pecado que eles existiram. Então, com isso, com este pecado, com esta rebelião, surgiram os anjos maus. Então, os anjos maus, eles agem sobre a autoridade de Satanás, e os anjos de Deus, eles agem sobre a santa autoridade de Deus. Mas muitas pessoas ainda são enganadas pelos anjos de luz. Esses anjos aparecem para algumas pessoas e essas pessoas criam novas religiões, acreditam ser de Deus, acreditam ser mensagens enviadas por Deus, mas a palavra de Deus diz que são espíritos enganadores enviados por Satanás para distrair e para enganar as pessoas. No livro de Salmos, no capítulo 91, nos diz: pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então nós entendemos que Deus envia os anjos para nos guardar. Então ele ouve a nossa oração, para que quando nós venhamos então estar em momento de perigo, momento de livramento, ele sim pode enviar os seus anjos. Ele pode enviar os seus anjos para trazer a resposta das nossas orações, das nossas intercessões. Mas é claro que para que isso aconteça, para que o anjo pudesse entregar a vitória para Daniel, Daniel precisava ter excelência. Daniel precisava ser obediente, precisava estar de acordo com a vontade de Deus na sua vida, ser fiel a Deus. E como nós, cristãos, podemos ativar então os anjos para ajudar-nos em nossas batalhas, em nossas guerras, nossas lutas, nossas necessidades? Nós precisamos fazer 4 coisas. Existem 4 coisas que nós precisamos fazer para que os anjos possam ser ativados na nossa vida e que eles possam ser mensageiros de Deus e trazer a resposta às nossas orações. Nós precisamos usar a autoridade que está na palavra de Deus, pois os anjos bons, os anjos de Deus e os anjos caídos, eles conhecem e entendem a autoridade que está sobre nós. Eles entendem a autoridade do nome de Jesus que está sobre nós, a autoridade do sangue de Jesus, e há os princípios da palavra de Deus que existem na nossa vida. Então, a autoridade de Deus é a primeira coisa ao qual ativa os anjos para ministrar as bênçãos sobre as nossas vidas. A segunda coisa é o louvor e a adoração. Nós podemos entender que nos nossos cultos, nas nossas congregações e igrejas, existem normas e formas de fazer a realização dos nossos cultos. Mas se nós entendêssemos que a adoração e o louvor é a coisa mais linda e mais especial que existe, nós cantaríamos mais, nós adoraríamos mais, nós louvaríamos mais a Deus com o nosso coração.
pois o louvor que invade os céus, um louvor de coração, um louvor com pureza e santidade, um louvor direto do coração do homem, ele penetra o coração de Deus. E essa é a segunda coisa, a segunda chave ao qual nós precisamos entender para ativar, para que os anjos estejam ao nosso redor, para que possamos ser abençoados e que a nossa vitória chegue até nós, através da ajuda do Espírito Santo de Deus, é louvar e adorar a Deus. Satanás, ele queria a adoração só para ele, queria o louvor para ele. Então ele odeia quando eu e você, quando a igreja reunida está adorando e louvando a Deus. A terceira coisa, sacrifício de louvor. Sacrifício é aquele tempo que nós doamos para Deus, aquelas obras que nós damos para Deus, tudo aquilo que nós venhamos contribuir, a nossa obediência. Nós sermos obedientes à palavra de Deus, sermos obedientes, compromissados com o seu trabalho, com a obra de Deus. E isso também ativa os anjos de Deus. A oração ativa os anjos de Deus, como foi dito na oração de Daniel, que Daniel orou e eles foram enviados por Deus, guerrearam, venceram e trouxeram a mensagem para ele. Nós podemos entender também que a contribuição, quando nós contribuímos para a obra do Senhor, também são ativados os anjos. Então, queridos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e da ajuda também dos ministros de Deus, que são ministradores de bênçãos, que Deus envia para guerrear nos ares, para nos livrar, para nos guardar, para nos abençoar. E todas as passagens que eu citei aqui na Bíblia Sagrada, onde anjos estiveram envolvidos, os anjos sim são mensageiros de Deus, livraram seu povo, anunciaram a vinda de Jesus, anunciaram a vinda de João Batista, anunciaram tantas coisas boas. E nós podemos ver que em Apocalipse fala muito dos anjos, falam várias passagens sobre os anjos, e que nós venhamos ser obedientes à palavra do Senhor e que nós venhamos pedir para Deus discernimento espiritual, para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, aquilo que faz parte da palavra de Deus e aquilo que não é de Deus na nossa vida, para que venhamos vencer, para que venhamos ser fortalecidos na palavra de Deus. E se nós formos obedientes, se nós formos fiéis à sua palavra, com certeza Ele enviará os seus mensageiros, os seus ministradores, para abençoar a sua igreja, o seu povo, para que todos nós podemos então desfrutar de uma vida abundante, de uma vida provida pelo Senhor, e que nós venhamos estar cada vez mais aprofundados na sua palavra, conhecendo a sua palavra e não nos deixando enganar por coisas que não são de Deus, por coisas que são contrárias a Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, entender o mundo sobrenatural, entender que Deus criou as coisas visíveis e Deus criou as coisas invisíveis, entender que Deus criou os anjos, entender a verdade acerca dos anjos de Deus, que nós devemos entender a palavra e como ela realmente funciona. Nós podemos entender que na história da humanidade, nós podemos entender que várias vezes nós podemos ver a ação dos anjos defendendo o povo de Deus. Nós podemos ver a ação dos anjos e podemos ver na história da humanidade, da primeira guerra, da primeira grande guerra mundial, ao qual os anjos estavam em batalhas nos céus. Existem várias passagens na Bíblia ao qual eles ajudaram o seu povo a vencer as batalhas, a vencerem as guerras. Então, a palavra vai nos dizer que os anjos acampam ao nosso redor, então nós estamos protegidos pelo Senhor e pelos seus ministros, pelos seus mensageiros, e com a direção e ajuda do nosso querido e maravilhoso Espírito Santo, que sempre nos acompanha. Esse é o nosso vídeo de hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo.